Bem com os irmãos, comigo está tudo bem, comigo o Senhor tem estado comigo, o Senhor tem me fortalecido dia após dia. Eu estou lisonjeada pelo carinho dos jovens, na pessoa da irmã Isabela, de outros jovens, pela oportunidade que Deus, através deles, me deu nessa noite. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E Ele falou comigo esses dias sobre José. E nessa noite vamos estar ouvindo alguma coisa sobre José. Relembrando, que até então é uma história bem conhecida, minha e sua. E a nossa vida é assim, nós andamos e aí nós esquecemos de alguma coisa, aí vem o Espírito Santo, fala conosco, nosso coração, aí vem o Espírito Santo, faz com que nós ouçamos uma música, usa alguém para dar uma cutucadinha, usa o não crente, o Espírito Santo vai falando conosco na nossa caminhada. Assim, nós vamos convivendo e andando e servindo ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias. Em Gênesis 37, a linguagem de hoje é RA, não é, Levi? Eu vou precisar da sua ajuda aí, bastante em Gênesis, por favor. Gênesis 37, versículos 1 ao 11. Eu vou estar lendo nessa noite. Vou estar falando bastante sobre Gênesis, viu, Levi? Eu preciso de seu auxílio. Vou estar lendo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, pois, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Podeis assentar. Aqui fala essa história maravilhosa de José, um jovem temente ao Senhor. Com certeza ele guardava, aquilo que ele aprendera na sua infância, no seu coração e procurava praticar. Ele teve o privilégio, de ser amado, É muito bom ser amado, ser amada, pensa, pelo seu pai, pela sua mãe, seus amigos, e ainda mais por nosso Senhor Jesus, Ele nos amou, Ele deu a vida dele por mim, por você, Então é muito bom ser amado, é muito maravilhoso sentir-se também amado. E Jacó deu para ele uma túnica colorida, ou talar, Era uma túnica longa, tinha as mangas largas,
E a túnica que Jacó deu para José, poderia representar, eu estava pesquisando, que ele era um filho preferido, onde ele estava, ele se destacava entre os 10 irmãos, porque Benjamim era o seu irmão mais novo, geralmente ficava perto do seu pai, né? Os 10 irmãos iam, né, arrebanhar, né, as ovelhas, os cabritos do seu pai. E onde José estava, ele era visto através daquela roupa, né, colorida, aparentava-se, de longe dava para ver. Representa também a promessa de Deus na vida de José. E Jacó, ele teve 2 sonhos. E eu acho interessante que esse sonho, que José teve 2 sonhos, aliás, que esse sonho que José teve, ele chamou os irmãos e foi contar para eles. Jacó percebeu, né, o plano do Senhor com ele e ficou, entre si caladinho. E é interessante que Deus é tão maravilhoso que os próprios irmãos de José perceberam o plano que Deus tinha com José. Ele, sem perceber, né, estava assim com a sua mente ligada em Deus. E eles perceberam assim, futuramente, né, como assim nós vamos, né, ficar diante de José, nos prostrarmos diante de José. Eu acho interessante que inconscientemente eles perceberam isso, né, esse chamado. Então eu e você, nós temos promessa do Senhor. Eu e você somos escolhidos do Senhor. E às vezes nós contamos os nossos sonhos para pessoas que às vezes não partilham do mesmo sonho, da mesma fé. E às vezes pessoas que não entendem. Mas se você contar para a pessoa certa, ela não vai te parar, mas vai fazer com que você avance. Mas às vezes há situações que muitos devem saber dos seus sonhos, para que quando o Senhor Jesus te honrar, assim, quando a palavra dele se cumprir, as pessoas também participem dos seus sonhos. Então eu vejo assim essa aplicação aqui do sonho de José, assim, com várias formas na nossa vida, né, no dia a dia. Em Gênesis 37, 21 e o 22, mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, né? Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. José era aquele que levava, às vezes, as más notícias, né, para nós, o X9, o fofoqueiro. E eu acho que eu aprendo uma lição com José. Várias lições. É uma aplicação na minha vida diária. Tem coisas que você deve contar para as pessoas, né? Nesse caso, ele tinha que falar que os irmãos dele, para o pai dele, estavam fazendo de errado, para que houvesse correção, porque Jacó não ia mais, né, para o campo trabalhar. Ele já era um senhor idoso. Então, os outros 10 filhos que iam para o campo trabalhar. E, às vezes, eles afastavam, né, faziam outras coisas erradas, e José vinha contar. Aí Jacó falou: vai lá, José, vê o que esses meninos estão aprontando. Aí lá vai José, né? Todo feliz, com aquela roupa toda colorida, linda, né? Maravilhosa. E vai, e aí eles planejam matar José. E aí Rúben, né? Fala para ele: não vamos matar ele, não. Lança ele lá na cisterna, joga ele lá no poço. E no poço não tinha água, é importante falar isso. Já pensou, irmão, uma cisterna hoje, com 3 metros de água, pensa? Não tinha água. E ele ficou ali a noite toda. Aí, Judá, em Gênesis 37, 27 e 28, vendo os ismaelitas vindo, né, ou os midianitas, uma caravana, né, vindo, olha lá, ó. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Judá falou assim: não vamos matar ele, não, vamos vender ele,
né? Planejaram, ao 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, e o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, foi livre, né? Foi liberto, foi salvo da morte. Eu e você, na nossa caminhada cristã, né? Às vezes os inimigos, as pessoas, os embaraços da vida, as coisas que acontecem na nossa vida, querem nos afastar de Jesus. Querem tirar nós do caminho da rota. Mas às vezes a rota é o Senhor Jesus que está nos levando, né? É o Senhor Jesus que está forjando, né, a minha vida e a sua vida. É o Senhor Jesus que está nos preparando. E ali, como Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, na minha, tinha também na vida de José. E aí, o que eles falaram? E agora, né? Simeão chegou, falou, e agora? O que nós vamos fazer? Aí eles pegaram e planejaram, em Gênesis, capítulo 37 e 31, matar um bode, rasgar a túnica, né, aquela talar, né, aquela túnica colorida de José, vamos levar o nosso pai. E aí, em Gênesis 37, 22, aliás, 37, 32 ao 35, o que eles falaram para Jacó? E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se isto é ou não a túnica de teu filho. E a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado, pensando Jacó. Então Jacó rasgou suas vestes e cingiu-se de pano de saco e lamentou a morte do seu filho por muitos dias. Ele ficou muito triste, que era o filho da sua velhice. E é uma suposta morte. Eu e você conhecemos a história, é uma suposição, uma suposta morte. Ele tinha apenas 17 anos. Então, às vezes, a lição que eu tiro aqui, dessa história aqui, desses versículos, é que às vezes nós estamos sofrendo antecipadamente. Eu, particularmente, sou desesperada, acelerada, Jesus bendito. Aí Deus falou assim, irmão Antônio, abençoado, vai ficar ali do lado. Não é que ele seja calmo, né? Ele é menos acelerado que eu. Não é sempre, mas às vezes é menos acelerado. E aí, Deus é maravilhoso. Aí Deus preparou ele para mim, Deus me preparou para ele, né? Porque é para lá e para cá. Ah, Deus é maravilhoso. Então, Deus tem esses planos, né? E às vezes nós sofremos antecipadamente, antes da hora. Eu realmente reconheço com o Senhor Jesus, às vezes eu sou. Continuando a história. José, ele foi vendido e ele foi parar onde? Na casa de Potifar. Potifar era quem? O chefe da guarda de Faraó. E José tornou-se escravo. Era um homem liberto, né? Tinha liberdade. Estava assim, como nós falamos hoje, né? Está sendo muito usada essa palavra hoje em dia. Cárcere privado, né? Estava preso. E ele foi levado à casa de Potifar. E o Senhor Deus era com ele. Tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. Irmãos, quando eu e você estamos enfrentando algumas dificuldades, se eu e você adorarmos realmente ao nosso Deus, honrarmos realmente ao nosso Deus, você pode estar sem nada, não ter nada, mas você colocou a mão, o Senhor faz prosperar. Quando eu e você damos realmente a honra, o louvor ao nosso Deus, ainda que as pessoas às vezes julguem eu e você, né? Fala que quer aparecer, mas como Deus vê o profundo do coração, o profundo escondido do coração, Ele sonda eu e você. Um dia eu e você estamos na luta, né? Você já viu as pessoas doentes orar para uma pessoa que está doente, Jesus curar o outro e ele continuar doente? Eu já vi. E às vezes partiram da mesma doença. E às vezes outra pessoa vem, ora por ele, ele é curado. E às vezes ele não é curado até morrer.
Então, o segredo é eu e você permanecermos adorando ao nosso Deus. Irmão, você é escravo, pensa a continuar adorando a Deus? Esses dias eu estava assim, meio assim, né, lavando roupa. Eu tinha chegado do curso de manhã, lavando roupa, fazendo almoço e organizando umas vasilhas, que eu tinha uma coisa para resolver à tarde, aquela correria. E eu orando a Deus e falando: Senhor, me ajuda, ainda que a figueira, né, não dê fruta, eu vou adorar o Senhor. Aí o Carlos Henrique falou assim: mãe, a senhora está nervosa? Eu falei: não, eu estou assim falando para Jesus, que eu estou na falta hoje. Aqui está muito difícil, estou precisando da provisão do Senhor. E eu estou falando para Jesus que mesmo com essa falta de provisão, eu vou continuar adorando ao Senhor. Hoje a figueira não tem fruto, mas eu vou continuar adorando ao Senhor. Então, irmãos, cantar, né, lindo. Tem isso que eu nem canto, que eu não vou mentir, não. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida? Jesus, me ajuda, só se for tua vontade. Tem hinos que eu não canto. Não é porque eu não creio, porque eu não vivo aquilo. E tem hinos que eu canto e falo: Jesus, em nome de Jesus, eu vou viver isso. Em nome de Jesus, eu vou continuar te adorando assim. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Porque se você olhar os salmos, analisar os salmos, eles estavam falando da vida deles. É bonito, não é? Porque ele fala comigo, com você, da nossa vida, do cotidiano, né? Das coisas. Apressa, ó Senhor, livra-me das mãos dos meus inimigos. Eles estão levantando-se contra mim, contra nós, como contra o povo do Senhor. É coisa do nosso cotidiano, que eu e você enfrentamos no dia a dia. Mas quando a vitória chegou, eu também adorei a Deus. O Senhor deu a provisão naquela mesma semana. Então, irmãos, a figueira deu fruto, adore ao Senhor. Não deu, amém, adore ao Senhor. Viver esse amor que suporta esses problemas, essas coisas, na prática de falar, é muito fácil. Mas eu tenho orado e pedido: Espírito Santo, me ajuda a viver aquilo que eu falo. Eu discurso, né, muito, né, que eu sou muito, né, Ingrid? Discurso muito, mas sempre eleva ao Senhor o louvor. Converso, né, assim, com os irmãos, tenho um carinho pelos irmãos, mas sempre dou ao Senhor louvor. Então, que eu e você venhamos dar louvor, mesmo quando estivermos na falta ou na abundância. E José, tudo que ele colocava a mão prosperava. Aí em Gênesis 39, 3 ao 5, Potifar percebeu: esse rapaz, ele é diferente. Eu percebo que tem alguma coisa nele, onde ele coloca a mão, tudo prospera, o Senhor é com ele. Aí ele falou: o quê? Vou colocar ele como mordomo da minha casa. Ele vai com tudo aqui que precisar, só eu vou ser acima dele. Ele só não pode tocar onde? Na mulher dele, que era a esposa de Potifar. Em Gênesis 39, 7 e 8, Gênesis 39, 7 e 8, fala que José era um homem bonito, irmãs. Amém? Amém, irmãos? Pensa, ô glória, hein? Deus é maravilhoso, né? Deus é bondoso, era um bonito. E o que aconteceu? A mulher de Potifar o desejou e o passou a perseguir, e ele não. E que um dia os empregados tinham saído, né? Ele estava lá, deveria estar anotando, resolvendo as coisas que ele tomava de conta. Ela foi buscar e foi tentar ele novamente. E aí ele fez o quê? Fugiu, resistiu, fugiu. É o que nós temos aprendido, irmão. A carne é forte para o pecado. Ela é fortíssima. Como diz, né, nosso pastor, a palavra do Senhor, ela é fraca para Jesus. Se você não firmar o pé em Jesus, ela é fraca. Mas para o pecado, irmãos. E aí ele resistiu e correu. E ele foi para a prisão. Ali, né, Potifar viu aquilo, foi para a prisão. Mas Potifar, em seu coração, certamente ele sabia que isso não tinha acontecido. Que ele não tinha, né, traído a sua confiança e não tinha, né, traído Potifar e não tinha traído a si mesmo. Então, José, ele continuou temendo ao Senhor.
E mais na frente, José, ele foi preso. E o carcereiro, através do Senhor Jesus, achou graça naquele homem e colocou ele para tomar de conta ali. Deu até a chave na mão dele ali, ele tomava de conta. Tudo que precisava resolver, José resolvia. E lá, em Gênesis 40, versículo 8 e 40, versículos 9. 2 ex-servos, né, entre aspas, do rei, estavam presos ali. E José, eles contaram o sonho, né? Um contou assim: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho. José lhe disse: E José lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, o 10. E na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O 11. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na mão de Faraó. Aí o versículo 16, 17 e o 18. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo estavam sobre a minha cabeça. 1, 2, 3, né? Estava sendo assim colocado para ser atirado ao alvo, né? E no cesto, mais 8 havia de todos os manjares de Faraó, hastes de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa: os 3 cestos são os 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves do céu te comerão as carnes. Então, esse era o do padeiro-chefe. Ele tentou, né, intentar contra a vida de Faraó. E o copeiro, né, que tomava de conta do vinho, que Deus tinha dado a interpretação para José, era que ele ia ser restaurado do seu cargo. E o que José falou? Você vai lá, e aí ele foi, realmente aconteceu isso, depois de 3 dias. Aí você lembra de mim, fala de mim para Faraó. E o copeiro não falou. Aí, irmãos, passaram-se 2 anos. Aí o que Deus permitiu? Que Faraó sonhasse. Faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As vacas magras comiam as vacas gordas, não era? Elas subiam assim, comiam as vacas gordas, e elas não mudavam a sua aparência. E 7 espigas granadas e 7 espigas mirradas. E o que as espigas faziam? A mirrada, né, as espigas feias, comiam as espigas granadas. Quem faz pamonha com pamonha sabe que um milho granadinho, né, novinho, a pamonha fica excelente. Mas se tiver falhado, seco, não presta. Só para cuscuz, não presta. E aí o Senhor Jesus fez com que aquele copeiro lembrasse de José. E José foi chamado à presença de Faraó. Ou seja, ele ficou mais 2 anos depois que ele interpretou os sonhos. E Faraó falou para ele dos sonhos que o Senhor tinha dado para ele. E eu acho interessante que José fala, ele reconhece que a interpretação dos sonhos não era dele, era de Deus. Então é que eu e você reconheçamos que o que nós fazemos não é de nós mesmos, é o Senhor que nos capacita. Né? No deserto, mais na frente, nós vamos ver que o Espírito Santo desceu e orientou aqueles jovens, não recordo o nome deles agora, a fazer aquelas peças de ouro, a trabalhar com ouro, né? A trabalhar com joias. Então, é o Senhor que capacita eu e você. Eu acho interessante que José, ele reconheceu isso. Em Gênesis 40, versículo 8, diz assim: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José:
Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E Faraó contou o sonho. E aí, Gênesis 41, versículo 11, 41, 41, 42, 41, 41. Disse-lhe mais a Faraó: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. 42. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. 43. Aliás, o 45. E José chamou Faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então, José deu a interpretação dos sonhos para Faraó, falando que os dois sonhos eram só um sonho. Que haveria 7 anos de prosperidade, 7 anos de falta. Ia faltar alimento em toda a terra. Aí José falou que a interpretação não era dele, era de Deus. E ele falou: Faraó, escolhe entre as pessoas aí que o senhor confia, homem sábio, justo, honesto, que não vai roubar, né? Que não vai guardar para si, e faça celeiros. E durante 7 anos vai haver fartura em toda a terra do Egito. Pega um quinto e guarda. E o resto, né, continua, né, fazendo os seus negócios. E assim, durante 7 anos, houve essa bênção do Senhor, né, isso que o Senhor permitiu nessa fartura. E depois de 7 anos, houve a falha. Aí, nisso, Faraó reconheceu, né, que José era um homem justo, temente a Deus, reconheceu a pessoa de Deus nele. Isso é o Senhor que fez. E fez José se tornar o governador do Egito. E mais na frente, irmãos, nós vamos ver o encontro de José com os seus irmãos. A história continua em Gênesis 45, versículo 3. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Então, aquilo que Deus havia falado para José, aqueles sonhos, realmente aconteceu. O Senhor Jesus o exaltou. O Senhor Jesus fez com que ele, de escravo, se tornasse governador. Então, eu e você éramos escravos, né, do pecado, de Satanás, né? E hoje eu e você, nós somos escravos, entre aspas, né, abre aspas e fecha aspas, de Jesus, né? Com a orelha furada, para sempre, porque amamos Jesus. E eu e você adoramos ao nosso Deus. Eu e você somos libertos pelo nosso Deus. E eu acho linda a história de José, porque isso aconteceu com ele. Acho interessante. Em Gênesis 45, 7 ao 9, ele, depois que encontrou com seus irmãos, ele fala: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Em Gênesis 46, versículo 29 e 30, diz assim: então José aprontou-se o seu carro e subiu ao encontro de Israel. De Israel aqui é Jacó, seu pai, a Gósen. Então
José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Jacó, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Irmão, José, quando ele se tornou governador, ele tinha 30 anos. 13 anos é uma vida. Não foi fácil para José. Mas o que fez com que ele vencesse e os planos do Senhor acontecessem na vida dele, foi a sua perseverança, a sua fé em Deus, a sua honestidade, a sua justiça. Ele não estava preocupado com a justiça dos outros, é porque ele era escravo, que ele ia roubar os outros, porque não, eu sou escravo mesmo, eu vou, fazer o mal para o outro, para o meu Senhor. Não, ele continuou sendo temente a Deus. A aplicação para mim e para você é que mesmo que eu e você enfrentemos dificuldades no dia a dia, problemas, situações que nos afligem, eu e você devemos confiar no Senhor. E Jacó supostamente foi enganado pelos irmãos de José, 13 anos, Por 13 anos, já pensou? Às vezes que eu falei para você, que às vezes eu e você sofremos por antecipação, porque nós não percebemos o trabalhar do nosso Deus. Jacó, 13 anos, ele chorou por um filho que estava vivo. Então, às vezes, eu e você, nós choramos por um milagre que já foi concebido. Falta apenas nascer, nos entregar. Então, que eu e você venhamos aprender, ter essas lições, essas aplicações da nossa caminhada cristã do dia a dia. E quando estiver difícil, se estiver como se estivesse uma prisão, numa cisterna, tudo escuro, ou sendo açoitado, pelo jeito, José era um homem bem querido pelos seus senhores, era bem tratado, mas aqueles que não eram açoitados. E José não era preguiçoso, Vocês observam que ele era um homem inteligente, era um homem que sempre procurava se capacitar, de acordo com a necessidade. Se era na prisão, ele resolvia o problema da prisão. Se era na casa de Potifar, ele resolvia. Deus levou ele para ser governador, lá ele resolveu o problema. Eu e você, nós nascemos para ganhar almas para Jesus, falar de Jesus, mas é para resolver os problemas. O problema do nosso irmão, o nosso problema do dia a dia, aquilo que eu e você não damos conta, apresentemos ao Senhor, que Ele resolve. Ou Ele dá a direção, dá a solução. Em Romanos 12... versículo 2, eu quero encerrar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que eu e você venhamos viver realmente. Senhor, minha mente está travada. Senhor, minha mente está escura. Eu não estou compreendendo o que eu estou passando agora. Renova, Senhor, a minha mente. Eu preciso melhorar. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Que o apóstolo Paulo fala assim: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu faço mesmo. Então, que eu e você venhamos reconhecer e pedir ao Senhor essa ajuda, pedir ao Espírito Santo essa ajuda no nosso dia a dia. E seja na prisão, na dificuldade ou na falta, que eu e você continuemos adorando e reconhecendo, e entendendo através do Espírito Santo qual é a perfeita, a boa, agradável vontade de nosso Deus. Quero agradecer, Isabela, gratidão. Deus abençoe os jovens aqui, os adolescentes, os irmãos moram no meu coração. Sempre que eu preciso, a igreja de irmãos, que gracinha, até as crianças me ajudam, eu fico feliz demais. Deus é maravilhoso, Ele levanta esse povo aqui, lindo, abençoado, para me auxiliar, porque eu gosto sempre de estar pedindo ajuda, E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e desejo que nós todos continuemos firmes adorando ao nosso Deus. Muito obrigada.